Atualmente, a energia eólica já representa uma boa parte da matriz energética em muitos países, inclusive no Brasil. Além de reduzir a emissão de gases, ela ajuda a diversificar as fontes de geração elétrica e promove o desenvolvimento sustentável. Neste trabalho, vamos mostrar como funcionam as turbinas eólicas, como elas são classificadas, quais são os principais tipos e conceitos envolvidos. Também vamos explicar como a energia do vento é transformada em eletricidade e qual é a eficiência máxima que uma turbina pode atingir, segundo o limite de Bentz. A busca por fontes de energia mais limpas e sustentáveis se tornou essencial diante dos impactos causados pelas usinas movidas a combustíveis fósseis. Neste cenário, a energia eólica surge como uma alternativa eficiente, renovável e de baixo impacto ambiental. Boa noite. Hoje irei falar sobre as classificações das turbinas eólicas. As turbinas eólicas podem ser classificadas de acordo com a orientação do eixo rotativo das pás. Existem dois tipos principais: eixo horizontal e eixo vertical. As turbinas de eixo horizontal são as mais comuns, com as pás girando como um ventilador tradicional, paralelo ao solo. Já as turbinas de eixo vertical têm as pás posicionadas de forma perpendicular ao chão, girando em torno de um eixo central, como a Siderbe e Saint-Saëns. Sobre o sentido do fluxo de ar. Outra forma de classificar é com base no sentido do vento em relação ao rotor. Existem turbinas de vento a favor, upwind, e o vento contra, downwind. Nas turbinas upwind, o vento atinge as pás antes de passar pela torre. Já downwind, o vento passa primeiro pelas torres, depois pelas pás. As potências das turbinas eólicas são classificadas também pelas potências variáveis, que existem variações de cada uma. Existem micro turbinas, são menos de 1 kW, é pequeno. Pequenas turbinas de 1 a 100 kW, médias, que são de 100 kW a 1 MW, e as grandes, com a potência superior a 1 MW. Elas são usadas em parques eólicos. Quanto maior a turbina, maior a produção de energia. Porém, também são os maiores custos para a manutenção. Sobre o rotor direto ou com caixa de engrenagens, que são diferentes, algumas turbinas têm caixas de engrenagens que aumentam a rotação do gerador, enquanto outras usam motores direct drive, eliminando a caixa de engrenagem para reduzir a manutenção e o ruído produzido. Sobre as turbinas terrestres e marítimas. As turbinas terrestres são instaladas em solo firme. Igual, né, pessoal? Geralmente em áreas com grandes incidentes de ventos, como os campos e morros. As turbinas offshore ou marítimas são instaladas no mar. Aí o cabo você diz, você está dizendo óbvio, mas a gente está aqui para explicar, né, pessoal? Onde os ventos são mais constantes e fortes. Essas turbinas offshore são maiores, mais potentes e mais caras de instalar, obviamente porque existe um custo maior, justamente porque elas são geralmente no mar. Não irei dizer em mar aberto, mas enfim. Conectadas à rede ou fora da rede. Por fim, tem uma outra particularidade muito interessante. As turbinas podem ser on-grid, conectada à rede elétrica, ou off-grid, que funcionam isoladas. O que isso quer dizer? O on-grid é quando ela vem diretamente, que ela é, como posso dizer, vem de uma subestação, passa por uma subestação e é conectada a ela. Off-grid é geralmente quando ela tem uma potência, uma bateria própria, por assim dizer. Por exemplo, algumas são instaladas em áreas rurais, sítios
Os sistemas híbridos com painéis solares, isso seriam exemplos de off-grid. As on-grids fornecem energia para o sistema nacional, enquanto as off-grids atendem os locais específicos. Sobre a conversão de energia, a energia do vento é uma forma de energia cinética. Quando o vento move as partes da turbina, essa energia é transformada em energia mecânica. O eixo das partes gira, aciona o gerador, que converte a energia mecânica em energia elétrica. Esse processo é semelhante ao de uma usina hidroelétrica, só que em vez da água utilizamos as forças do vento. Há uma teoria da física criada por Albert Betz que se chama limite de Betz, que diz o seguinte: nenhuma turbina eólica pode capturar mais de 59,3% da energia que passa por elas. Isso acontece porque parte do vento precisa continuar fluindo após passar pelas partes, senão o ar estagnaria e não haveria rotação. Na prática, as turbinas modernas chegam a cerca de 45% de eficiência, o que já é extremamente ótimo. Olá, gente. Eu vou falar sobre força de sustentação e força de arrasto em turbinas eólicas. As paraturbinas eólicas têm um formato especial, aerofólio. Faz com que o vento gere duas forças, a força de arrasto e a força de sustentação. A força de sustentação é uma força que faz girar a pá. Surge porque o ar passa mais rápido de um lado do que do outro. Essa força move o rotor e gera energia. Quanto mais sustentação, melhor. Já a força de arrasto é a força que resiste ao movimento da pá. Vai na mesma direção ao vento, mas atrapalha a sua rotação. Quanto menos arrasto, melhor. O que a turbina precisa? De uma alta sustentação e uma baixa força de arrasto para ser eficiente. O ângulo da pá deve ser ajustada para aproveitar ao máximo o vento. Se o ângulo for muito grande, a pá perde eficiência e isso chama estoia. A turbina eólica é melhor que a força de sustentação, é maior que a força de arrasto. Isso faz com que a pá gere mais eficiência e gere mais energia. Para uma turbina eólica. As paraturbinas eólicas são os componentes responsáveis por captar a energia do vento, transformando em movimento rotacional e depois converte a energia elétrica pelo gerador. A função das pá: capta o vento e faz girar o rotor. Funciona como um aerofólio, parecido com uma asa de um avião. A pá de uma turbina eólica é longa, fina e curva, gerando mais sustentação e menos arrasto. O seu formato pode variar ao longo da pá. A base é mais grossa e resistente, e a ponta mais fina e rápida. As pás são feitas de materiais leves e resistentes, como fibra de vidro ou fibra de carbono, e precisa resistir a vento forte, chuva, granizo ou mudança de temperatura. Já a quantidade das pás na maioria das turbinas modernas são 3, o que equilibra a eficiência, estabilidade e o custo. As pás são essenciais para o funcionamento das turbinas eólicas. Seu design aerodinâmico permite que aproveite o máximo do vento, gerando mais geração eficiente e segura de energia elétrica. Boa noite. Vamos tratar sobre os aerofólios em geradores eólicos. E o que são isso? São as pás das turbinas que têm um formato semelhante à das asas de um avião. E elas são projetadas para captar a energia do vento e convertê-las em movimento rotacional. A diferença de pressão entre as faces da pá faz com que elas girem. E o formato do ângulo e material das pás são otimizados para maximizar a eficiência e as diferentes condições dos ventos. O design das pás influencia diretamente na eficiência, estabilidade e geração de energia da turbina. Já o aerodinâmico, nos geradores eólicos, eles interagem com o ar. E como é que acontece isso? Pela sustentação, arrasto
e ângulo de ataque. A sustentação, conhecida como lift, é a força que faz a pá girar, gerada pela diferença da pressão nas superfícies da pá. Já o arrasto, o drag, força contrária ao movimento da pá, que deve ser minimizada. O ângulo de ataque entre o vento e a pá controla, ajudando a otimizar a turbina. E a velocidade do vento é o número e formato das pás, influenciando a eficiência. Já as turbinas modernas têm geralmente 3 pás longas e estreitas para melhorar esse equilíbrio. E esse controle é feito como? Qual o objetivo? Ele maximiza a eficiência e protege a turbina, controlando a rotação e garantindo a segurança. E como são esses tipos de controle? O controle de passos, conhecido como pitch, ajusta o ângulo das pás para captar mais ou menos vento. Já o stall usa o formato fixo das pás para limitar a potência dos ventos fortes. E o controle de velocidade, o que é que ele faz? Ele ajusta a carga do gerador para manter a rotação ideal. Já o controle de orientação gira a turbina automaticamente para enfrentar o vento e ter uma qualidade na geração de energia. O controle de passos, o pitch crawl, ajusta o ângulo das pás automaticamente para otimizar a produção e proteger a turbina. E os ventos fracos, maximiza a captação. Em ventos fortes, reduz para evitar os danos. Pode ser feito individualmente para cada pá ou coletivamente para todas, aumentando a eficiência, protege os equipamentos e prolonga a vida útil. O controle por stall, o start control, método passivo que limita a potências sem partes móveis, e os ventos fortes, o fluxo de ar se separa da pá, o stall, reduzindo a força que faz a turbina girar. O stall passivo, pás com formato fixo, que causa o stall naturalmente. E o stall ativo, ajusta o ângulo para forçar o stall quando necessário. Quais são as vantagens? São simples, baratos e confiáveis. E as desvantagens? Menos eficiente e menor controle comparado ao controle de passo.